Bem-vindo novamente ao curso Spring Boot Essentials. Nessa aula nós vamos ver como é que a gente pode fazer para paginar as nossas buscas quando nós fazemos uma consulta para o método Find All. Então é muito importante você paginar, porque muitas vezes na sua tabela do banco de dados você vai ter milhares de registros. Se você retornar tudo para o cliente todas as vezes e ele acessar, por exemplo, um celular, você vai acabar com a banda do cara. Então, para isso, nós vamos aqui no nosso banco de dados, vamos Open Console, vamos dar uma olhada que nós temos aqui na tabela estudante. Nós não temos nada no estudante porque nós deletamos. Vamos gerar um estudante aqui, vamos colocar William. Beleza. Vamos inserir. Agora vamos fazer o seguinte, nós precisamos de pelo menos aí uns 30 estudantes. Vamos trocar aqui, clicar em SQL Insert, seleciona toda a linha, Ctrl C, Ctrl V, e nós vamos fazer o seguinte, vamos adicionar alguns, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá bom, 23 já vai dar pra gente. Vamos deletar esses aqui. Então você seleciona toda essa galera aqui e Ctrl Enter. Pronto. Temos 24 estudantes aqui. Então, graças ao Spring e ao Spring Data JPA, nós já temos um método prontinho para nós utilizarmos paginação automaticamente. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que mudar esse list all. Se a gente for lá no Student DAO, que é o Student Repository, e nós formos nesse CRUD Repository, nós vamos ver que nós temos alguns métodos aqui que já foi criado automaticamente. Porém, não existe nenhum método aqui de paginação, porque a paginação ela está em outro repositório. Ela está no repositório, nós vamos trocar esse extend CRUD Repository para Paging and Sorting Repository. E o melhor de tudo é que ele extends, ele é uma interface que estende a interface CRUD repositório, ou seja, todos os nossos métodos vão continuar lá, só que ele adiciona dois métodos, esse findAll com esse sort e esse findAll com esse pageable. Então nessa aula nós vamos focar aqui nesse pageable e na próxima aula nós vamos falar sobre o sort. Então, como agora o nosso student repository ele está estendendo essa interface Paging and Sort Repository, nós podemos mudar o nosso método findAll. Agora o nosso método findAll, nós podemos pedir aqui, que é o listAll, na verdade, não findAll, o pageable. Então, esse objeto pageable essa interface pageable, né? Na verdade, ó, tomem cuidado que eu importei do pacote errado, já ia dar dor de cabeça pra gente. Apaga aqui, remove o import. Ctrl Alt O se quiser remover o import. Vamos lá. Pageable do pacote org.spring-framework. Pageable. E no nosso findAll nós vamos passar um pageable. Legal, só com essas mudanças aqui nós já vamos poder ver no nosso Postman que o nosso retorno ele foi alterado. Então vamos iniciar a nossa aplicação. Então esse
método que nós estamos usando para paginação é um dos vários métodos que existem. Existe paginação onde você pode passar um timestamp, existe paginação que você passa um token, na verdade um cursor, mas essa é a paginação mais simples que nós temos, então nós vamos focar nela porque ela realmente funciona. Então, se nós procurarmos um get student, está aqui. Get student, lembre-se que quando você passa somente isso, ele vai por padrão cair no get que nós temos aqui e listar tudo. Ao clicar em send, você pode ver que ele trouxe todo mundo limitado a 20. Então você pode ver que o número de elementos é 20. Nós temos aqui o size, nós temos 2 páginas. Então você tem algumas informações aí úteis para você, que ele já adiciona automaticamente no retorno. Assim, o seu cliente, a pessoa que estiver consumindo essa API, sabe como fazer a chamada. E como é que a gente pode fazer para trocar aqui a página? Como é que a gente pode limitar os resultados? Bom, nós temos, por exemplo, esse total pages e temos esse size. Então nós vamos adicionar aqui 2 parâmetros na nossa URL. O primeiro parâmetro que nós vamos adicionar na nossa URL é o parâmetro page. Então vamos adicionar aqui page igual, vamos adicionar a página 0. Então você pode ver aqui que ao adicionar a página 0, nós temos exatamente o mesmo resultado. Vamos adicionar a página 1. E nós temos aqui um resultado menor. Por quê? Porque só tem 4 elementos. Então o número de elementos 4, de 20 que você tem por padrão. O total que nós temos são 24 elementos, total de pages 2. Então aqui ele fala, é a última página? Sim. Se você tentar passar uma outra página, por exemplo 2, você não vai trazer absolutamente nada. Então, last, true. Colocando 0, nós podemos aqui ver que é first, true, e last, falso. Então é a primeira página, mas não é a última. E nós podemos definir também o tamanho, e comercial, size. E eu quero, por exemplo, que traga de 5 em 5. Então, agora nós temos 5 páginas, um total de 24 elementos. O número de elementos que trouxe é 5 e nós estamos utilizando 5. Estamos vendo aqui 5. Vamos trocar aqui esse page, vamos colocar page 2. Você vai ver que não é nem a última, nem a primeira. O sort nós ainda não sabemos como utilizar, vamos ver na próxima aula. O total de pages é 5. Nós estamos no page 2. Se você colocar 5 aqui, não vai trazer nada porque ele conta de 0 a 4. Então essa é a última página. Legal. Então, é dessa forma que você pode fazer paginação utilizando Spring Data. Agora, e se você quiser trocar? Se você não quiser que o padrão seja 20, então, por exemplo, se você só paginar uma página, o padrão é 20. Se você quiser trocar esse padrão, bom, para você trocar esse padrão, você precisa fazer uma alteração geral, porque você está fazendo uma alteração global no Spring, então a gente precisa criar uma classe que vai tomar conta dessa configuração. Para isso, vamos criar um novo pacote aqui, chamado Adapter. Por quê? Porque a classe responsável por essa mudança é a Page Handler Method Argument Resolver. E a gente precisa de um adapter no próprio Spring para alterá-la. Então vamos colocar aqui o padrão do Spring, a classe que é responsável pela mudança, é o Web, se não me engano, Web MVC Configurer Adapter. Só que essa é a classe do Spring. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente está criando o nosso próprio adapter, vamos colocar o nome do nosso projeto. Spring Boot Essentials. Nós podemos colocar só adapter, para ficar mais fácil. Adapter. Então, Spring Boot Essentials Adapter é uma classe que vai ser utilizada para a configuração. Vamos anotar com @configuration. E aqui no extends,
nós vamos colocar web mvc configure adapter. E nós vamos sobrescrever o método. Pressione Ctrl O. Add argumenter. Cadê? Add argument resolvers. Esse método aqui. Então, nós vamos chamar a classe responsável. Nós vamos criar um objeto da classe responsável pela paginação, que é o pageable handler method argument resolver. Vou diminuir esse atributo porque a tela está muito pequenininha. Pageable handler method argument resolver. Pronto. Recebe new pageable argument method resolver. Nós vamos agora chamar esse phmar.set fallback pageable. Esse fallback pageable é o responsável por quando você não passa absolutamente nada. E nós vamos criar aqui um page request. Então nesse page request ele está pedindo int page, int size. Então nós vamos passar 0 nas páginas porque é o padrão que nós queremos. E vamos definir como 5. Então quando o usuário fizer uma busca, se não for passado o size, ele utilizará o valor 5, não mais o 20. E agora nós vamos adicionar esse cara aqui dentro dessa lista. Então, argument resolvers.add o nosso pageable handler. Então, com essa mudança, é só você reiniciar, stop and rerun. Então, vamos passar a página. Continuar passando a página 1, clique em Send. Você vai ver agora que o número de elementos que você está trazendo é 5. Então o número de páginas também aumentou, porque agora nós só estamos trazendo de 5 em 5. Então, se você passar a página 0, continua trazendo 5. Se você passar a página 1 e size igual a 24, não existe. Página 0 e size igual a 24. Só tem uma página. Então você pode sobrescrever a hora que você quiser. Então, nessa aula, isso era tudo que eu tinha para falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.